já dei de 50, fala muito no fundo disso de obrigação, de obrigação. Colocações que os nossos opositores, os evangélicos mais radicais, usam contra nós. O que eles dizem? A religião deles é tão boa, o Deus dele, o tal Deus dele, o chifrudo, né? O tal do demônio de rabo de chifre, que só existe para eles, é tão bom que impõe a eles. Tudo é feito por obrigação. Mas isso aí, gente, é um ranço que vem da época do Brasil colônia, da escravidão. Por quê? Porque convencionou-se na senzala que em determinadas épocas de colheita, né, em determinadas épocas do ano, de chuva, de verão, os negros escravos, né, misturados e embolados ali, bantus, iorubás, jejes, fantiachantes, né? Eles convencionou-se entre eles que havia determinadas épocas do ano que tinham que se fazer aquelas obrigações, né? Coisa que eles faziam em África de forma natural, fazia parte de uma cultura. Eles tinham que fazer aqui no Brasil de uma maneira obrigatória, porque eles tinham que fazer em determinados dias, determinadas épocas, para evitar o que? A represália do senhor dono de escravo. Então daí surgiu essa palavra obrigação. Nós tínhamos o dever de escolher uma data em que o senhorzinho lá tomou um porre de vinho, né, do Porto, aquele vinho de Porto lá famoso, que o sargento Moretti melhor do que ninguém conhece, né? E aí naquele dia ele podia ficar mais à vontade. Então, quer dizer, então convencionou-se essa palavra obrigação, mas coisa que em África eles sempre fizeram de uma maneira natural, cultural, né? Quer dizer, então eu procuro substituir a palavra obrigação pela palavra propiciar, termo propiciatório. Você tem que propiciar o acontecimento. Então, ou seja, então voltando ao tema principal lá, que é a pessoa que procura um terreiro para fazer um tambor de promessa, de pagamento, de agradecimento ou propiciatório. Então seria o caso, dentro da quimbanda, um tambor propiciatório. Claro que a pessoa que quer o tambor, ela tem uma intenção, mas ela quer ouvir o rufar dos tambores, né? Ela quer ver as sambas, ela quer ver os vodunces, as vodunças, né? Os filhos de santo, numa roda, dançando, cantando. Ela quer ver a sensualidade do corpo do zelador, dos filhos, homem, se for mulher, nus da cintura para cima, suados, naquela malemolência que somente o culto afro imprime, aquele encanto, aquele suor que encanta, que seduz. Isso não é uma prática comum, eu sei disso, né? Mas no norte, dentro da quimbanda que eu pratico, acontece isso. E você faz um tambor fechado para aquela pessoa. E aquelas energias, aqueles encantados, aqueles exus que estão ali no comando, eles se comunicam, eles mostram para aquelas pessoas, né, o caminho que ela vai tomar para resolver o seu problema. Então, quer dizer, aquela pessoa então é inebriada por aquele encanto, né, daquela dança selvagem, né, porque a dança afro-brasileira, ela é uma dança selvagem. Ela é um misto de selvageria e de sensualidade. Né? Há determinados tambores, né, que mexem com as zonas erógenas, né, das pessoas. Claro que não é qualquer tambor. Tá? Vocês acreditem, isso vocês não vão encontrar em nenhum livro de sociologia, porque sociólogo não entende nada, né, de religião afro. Quem entende somos nós que praticamos. Há determinados tambores fechados, né, que mulheres, elas atingem o orgasmo. O homem é mais difícil, mas o homem consegue uma ereção tão
é a sensualidade de um tambor propiciatório. Então, onde acontece isso? Num tambor de orixá? Num tambor de encantado? Não, isso acontece normalmente num tambor propiciatório de quimbanda. Então as pessoas mais entendidas, as pessoas da alta sociedade, que estão acostumadas, geralmente não procuram uma casa de quimbanda para jogar búzio, cartas. Eu quero pagar um tambor. É muito comum. Então aquela casa vai se preparar para fazer aquele tambor e ali ela vai ter as respostas. Depois do tambor ela vai dizer assim: agora eu quero que o senhor faça isso, isso, isso. Gente, é muito bonito, isso é muito lindo. É lindo, é lindíssimo, isso é penetrante, isso é maravilhoso. As pessoas vulgarizaram a nossa religião, o nosso culto, ficou técnico demais, sabe? É como o disco da Rita Ribeiro, Tecnomacumba, tudo na base da Tecnomacumba, né? Você faz um tambor de candomblé, a coisa mais fácil que tem hoje em dia é fazer um tambor de candomblé. Você convida 2, 3, 4, 5 pessoas de irmão de santo e tal, aí vem uma samba de lá, vem um vodunce de lá, forma uma roda, né? Aí chamam os ogãs, né? São uns ogãs muitas vezes despreparados, não tomam banho, vem da rua de qualquer jeito. Vamos bater um tambor, e você bate um tambor, bate, faz um candomblé, toca lá 3 cantigas de um xirê, e depois convida as pessoas para participar de um repasto, de um AG1, aquelas costumeiras fofocas, que candomblé sem fofoca não existe, não vai existir nunca, né? E pronto, vai todo mundo embora, né? Muitas das vezes não prenhes de axé. Essa que é a diferença, né? Porque o tambor, o candomblé, feito com magia e encanto, as pessoas saem dali prenhes. O que é prenhes? É a mulher que está prenhe. Nós também, homens, não emprenhamos. Você sai ali prenhe, cheio de quê? Cheio de axé. Você sai leve, né? Tem até uma cantiga, tem até uma toada, né? Que me perdoem os católicos, mas eu falo toada. Eu lembro quando eu era criança, que eu frequentava a igreja católica, né? E eu ouvia muito essa cantiga, né? Esse hino lá dos católicos, que dizia assim, ó: amigos e parentes, vivos e defuntos, em torno à nossa mesa, estamos sempre juntos. Em torno à nossa mesa, estamos sempre juntos. A voz do sacerdote, que é a nossa voz, nos dá a hóstia viva, juntando todos nós. Aí depois fala assim: saímos dali, todos enebriados da força de Jesus, o nosso Pai Celestial. Você deu para entender? Então você sai, é uma cantiga que diz que você sai daquele ritual católico, daquela missa, inebriado. Você prende de quê? Prende de axé, aquilo que você obteve naquela homilia. Você sabe o que é homilia? É missa. Então é a mesma coisa. Então esse tambor que eu falei aqui, que as pessoas inteligentes, né, as pessoas de alta sociedade, muito comum na mina, por exemplo, José Sarney chega na casa do pai de santo dele, ele chega lá, ele não vai fazer consulta, né, minha mãe? Ele fala assim: eu quero bater um tambor. Aí a casa vai se preparar para bater aquele tambor e ali ele vai obter as respostas que ele precisa. Não é verdade? Gente, isso é tão maravilhoso. E eu, para falar disso, do que eu estou falando aqui, eu tenho que falar dentro do quê? Dentro da quimbanda, não é isso? Bem, fechando esse adendo, vamos dar continuidade à nossa aula. Bem, alguns exus mais letrados, que não interessa dizer o nome, não interessa dizer aqui os nomes, eles costumam dizer aos quimbandas que é a quimbanda o meio através do qual eles conseguem o resgate ou até mesmo uma vingança contra aqueles que no passado foram os autores dos estupros, as nossas negras virgens, nas senzalas dos senhores de escravos, entre outras maldades e torturas mil. Dizendo ainda esses mentores espirituais de quimbanda, os exus, que eles, os senhores de escravos, fizeram com força e covardia, e nós vamos fazer com jeito e magia. Ainda dá aquela risadinha assim, ó. Né? Você deu para entender? Aqui
aquilo que os brancos, senhores de escravos, fizeram com maldade, com covardia e torturas mil, a nossa vingança é que nós vamos fazer, tá? Com jeito e magia, malemolência, sedução. Porque muita gente, é bom explicar que a sedução nem sempre é para levar alguém para a cama, né? Nem sempre sedução quer dizer sexo. Sedução é você seduzir alguém, um patrão, a te dar um emprego. É seduzir o gerente do banco a te dar aquele financiamento que tanto você precisa para trocar de carro, para reformar sua casa. A sedução é aquilo que você usa para convencer um professor, te dá aquele 0,5 pontinho, né, lá que você precisa para passar de ano. Então, gente, é isso que o Exu de Quimbanda fala, é isso, não quer dizer aquela vingança, não, vamos matar, vamos nos vingar porque eles estupraram, violentaram, né, as nossas virgens ancestrais, né, do passado. Não. Então, gente, a nossa vingança não é ver os nossos, né, opositores mortos, com requintes de crueldade, né, de forma alguma, mas sim vê-los submissos a nós. A grande vingança, tá, é você ver o seu opressor, o seu inimigo, submisso a você, sem forças para te fazer o mal, nem num gesto, nem numa palavra sequer. Como o único meio de tirá-los, e eles nos procuram, de modo a que eles nos procurem, e que encontrem em nós o único meio de tirá-los das suas dores, das suas aflições, das suas impotências materiais, as suas impotências sexuais, as suas ejaculações precoces. Pois a ejaculação precoce, minha gente, muitas das vezes não é um processo patológico. Não é um processo patológico, mas sim a inexistência de Exu na vida de uma pessoa ou de um casal. Da mesma forma, é a frigidez na mulher. Claro que existem casos que é doença mesmo, tem que ser médico, mas muitas das vezes, quantos zeladores estão me ouvindo aí, que resolvem esses problemas de frigidez sem dar nenhuma garrafada, sem fazer curandeirismo. Apenas colocando Exu na vida de uma pessoa, porque Exu enriquece a nossa vida, ele esquenta a nossa vida. Exu é o sangue que entumece as nossas veias. Exu é aquele entumecimento das veias penianas que causam a ereção. Exu é aquele calor feminino que busca o macho para o acasalamento. Então, essa é uma das funções do Quimbanda, do mestre quimbandeiro, do mestre feiticeiro lá da nossa querida Umbanda. Então, gente, Quimbanda. A Quimbanda, podemos dizer assim, ela é satanicamente indulgente e vingativa nos seus bastidores. E os mentores espirituais, Exus encantados, comandantes em chefe, ditam as normas com base nos seus segredos indeclináveis, ou seja, eles não declinam, eles não dizem para ninguém. Então, nesse sentido, ela é satânica e indulgente. Podem ter certeza que muitos chefes de terreiros de Quimbanda, como muita gente preconceituosa pensa, não tem nada de ignorantes, nem de gentinha. Muito pelo contrário, são detentores de segredos capazes de tirar alguém das trevas e trazê-los para a luz. Ao mesmo tempo, quem impõe o inimigo dessa pessoa às trevas, ele põe sim, tira as pessoas das trevas e impõe o inimigo daquela pessoa às trevas, a cegueira, a surdez e a incapacidade material e espiritual de prejudicar aqueles que se colocam sob a proteção de um sacerdote quimbanda. Outro dogma importante, um outro fator importante da Quimbanda, muito embora espalhe o contrário por aí, é que a Quimbanda não se prevalece ou se beneficia unilateralmente, que seria